Bem-vindos ao Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, do CIMERS. Eu sou a Bruna Tertuliano. Olá, eu sou a Mônica Berg, nós somos diretoras aqui no CIMERS. O nosso podcast, aqui a gente discute diversos temas, diversos assuntos de especialidades médicas e inclusive de outras áreas da saúde. E hoje nós temos um grande prazer de conversar com a nossa querida diretora médica aqui do CIMERS, doutora Michela. Doutora Michela, ela é médica mastologista e ginecologista, logicamente, né? E tem uma grande experiência com a área da mastologia, e inclusive representando nacionalmente a mastologia, né? Bom, vamos lá. Muito bem-vinda, Michela. Muito obrigada, é um grande prazer e honra estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, então, esse assunto que eu amo. Vamos lá. Outubro Rosa, então, o mês de cuidado e atenção ao rastreio do câncer de mama. Atualmente, ainda é muito comum, mesmo com essa visibilidade, o diagnóstico ainda já muito avançado do câncer de mama. Como é que está essa realidade hoje em dia? Sim, então, infelizmente, apesar de toda a divulgação que a gente tem, tanto no mês de Outubro Rosa, quanto estávamos conversando um pouquinho, também temos aí em março o mês da mulher, então temos 2 meses no ano que são um grande foco de prevenção à saúde da mulher. Mesmo assim, a gente infelizmente encontra não só na rede SUS, mas também na rede privada, eventuais casos de doença que chegam ainda muito avançadas, localmente avançadas, com mama bastante acometida, muitas vezes com linfonodos acometidos e, eventualmente, pacientes metastáticas. Então, por isso, a importância da gente levar esse assunto tão a sério, lembrar das possibilidades de prevenção, né? O câncer de mama, ele é um tumor que não tem a possibilidade de uma prevenção primária, então, de fazermos algo que impeça completamente o desenvolvimento de um tumor de mama. E sim, a gente fala em exames preventivos de detecção, né, o mais cedo possível, e esse exame é a mamografia. Perfeito. Tá. E dentro da tua prática clínica, o que a gente pode falar para nosso público aqui? Quais são os principais sinais diagnósticos de alerta assim, que as mulheres precisam ter, precisam observar? O que é aquele sinal que chama muita atenção, que ela não deve negligenciar, que ela não deve deixar passar e ser um sinal de alerta para buscar um auxílio? Os principais sinais que trazem as mulheres ao consultório do mastologista, ou que muitas vezes o ginecologista, que é o principal, né, o médico de família, o ginecologista, que é o principal médico da mulher, que acaba acompanhando a mulher desde muito cedo, nos encaminha, são os nódulos, né? Mas lembrando que a maior parte dos nódulos, eles não são câncer de mama, mas, no entanto, essa possibilidade sempre deve ser descartada. Então, pacientes jovens com menos de 40 anos, né? É muito comum a gente ver fibroadenomas, ver nódulos benignos. Ou nas mulheres, quando elas estão na fase de climatério, menopausa, pode aumentar muito a incidência de cistos nas mamas, que muitas vezes são lesões que as mulheres apalpam rapidamente, assim, de crescimento mais rápido e assustam bastante. Mas todo nódulo deve ser adequadamente investigado, identificado se é através de mamografia, ecografia mamária, se é um nódulo sólido, se é um nódulo cístico, as características dessa lesão. E, além disso, alterações de pele, alterações de saída de secreção pelo mamilo, né? Ductos mamários doentes, ectásicos, que a gente chama, é quando sai alguma secreção. Principalmente se essa secreção é de um lado só, uniductal, hemática ou com uma água cor de água, assim, água de rocha, que a gente chama, transparente, são as mais suspeitas para câncer de mama. Além disso, é importante que a paciente esteja atenta ao seu corpo. Então, tenha um momento de autocuidado, de saber qual é o seu normal, ter um momento de apalpar suas mamas. Muitas mulheres falam, mas eu não toco, não entendo nada, o que vai acontecer, o que está acontecendo, acho que é tudo nódulo. Então, é importante alertar, né, nós profissionais de saúde, que as mulheres tenham essa lembrança. Não precisa ser necessariamente todos os meses, mas preferencialmente depois do período menstrual. A gente sabe que durante a menstruação e o período que antecede ali, a mama fica mais edemaciada, fica mais nodular, fica mais dolorida. Então, aguardarem uns 7 a 10 dias depois do período menstrual e procurar ter uma noção do seu normal para se surge alguma... É indicado, então, o autoexame? É indicado, o autocuidado é importante para poder estar atenta àquelas alterações que podem acontecer.
Eu ia passar aqui para vocês alguns dados. Nós temos um estudo que foi feito, é um estudo brasileiro, chamado Estudo Amazona 3, que avaliou pacientes para comparar entre o SUS e o privado. E viram nesse estudo que a maior parte das mulheres SUS chegavam quando diagnosticadas, já tinham alguma alteração palpável. Então, a ideia de fazermos a prevenção é para que a gente possa identificar lesões assintomáticas, ou seja, lesões que ainda não modificaram a pele, não tem retração de mamilo, menores do que 1 centímetro, porque a gente sabe quanto menor a lesão é o diagnóstico, menor vai ser o tratamento, menor vai ser a quantidade necessária de cirurgia, né? O tamanho do volume que a gente tem que retirar ali da mama. A chance de cura também. Maiores chances de cirurgia conservadora e maiores chances de cura. Bom, tu falasse que não existe nada pra gente prevenir um câncer de mama, né? Não existe uma ação que a gente possa falar em relação à prevenção, algum cuidado que vai evitar o surgimento. Agora, existem fatores de risco que alertam que a gente tem que ter uma atenção maior. Como é que é isso? Então, existem os fatores de risco modificáveis e os não modificáveis. Então, os não modificáveis, o principal é ser mulher e a idade. Quanto mais tempo nós vivermos, mais maior risco a gente vai ter de ter um tumor de mama ou outros tumores, né? Lembrar que também os homens podem ter câncer de mama, devem estar atentos a isso. Então, é mais raro, 1% dos casos acontece em homens. O risco é ter mamas. Risco é ter mamas. E os homens têm, apesar de ter uma mama rudimentar, mas eles têm tecido mamário também e devem ter atenção a isso, né? E nos homens, muitas vezes a gente está falando de sinais e sintomas, pode aparecer e ser mais fácil de notar algum nódulo, alguma nodularidade, porque normalmente tem menos tecido volume. ali. Pelo volume menor. E, no entanto, temos vários fatores de risco que são os modificáveis. Dentre eles, são os fatores que nós, como médicos, orientamos para a prevenção de várias doenças, como doenças cardiovasculares também, né? Diabetes, que é ter o peso adequado, né? Alimentação saudável, modificar estilos de vida, priorizando cada vez mais a atividade física. Então, tem vários estudos que estão mostrando que mulheres que se exercitam têm menos risco de desenvolver a doença. E pacientes que já tiveram diagnóstico e têm uma atividade física regular têm menos risco de ter uma recidiva também. Também está relacionado à recidiva, o estilo de vida. Está relacionado. Então, se recomenda de 150, melhor 300 minutos por semana de atividade física, né? Uma atividade aeróbica e principalmente também pensando em massa óssea das mulheres depois da menopausa, alguma atividade de musculação, né? Que não necessariamente tenha que ser a musculação. Pode ser pilates, qualquer... Reforço muscular. Reforço muscular, se mexer. Então, essas questões estão associadas à prevenção. Então, tem maneiras de a gente fazer a nossa parte. Também tem estudos que mostram que o consumo de álcool pode também estar associado, né? Então, ao risco. Restringir o consumo de álcool a menos doses e evitar abolir o tabagismo. Perfeito. E a gente fala, claro, né, que no Outubro Rosa a gente está lidando com a detecção precoce para uma maior chance de tratamento e cura. E aí a gente fala muito de mamografia. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse exame. Agora, o Ministério da Saúde estipulou no SUS uma ampliação da cobertura de mamografia, né? Por que isso aconteceu? Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, da qual eu sou vice-presidente, recomenda, desde 2008, que a mamografia seja realizada em mulheres antes dos 40 anos. Então, para isso, a gente tem alguns dados, né? Que mostram, por exemplo, que 43,9% das mulheres têm câncer de mama antes dos 50 anos. Nossa. Desses 43%, 16% são antes dos 40 anos. Não tem como fazer mamografia depois dos 50 com esse número. Então, realmente, é mais raro, né? A gente vê pelo estudo Amazonas que as mulheres têm câncer de mama depois dos 56, então dos 55 anos. Mas existe, sim, uma incidência muito grande de mulheres jovens com câncer de mama. E um fator importante que a gente estava falando sobre fatores modificáveis, não modificáveis, um dos fatores não modificáveis e imprescindível ter numa avaliação da paciente, na consulta médica com qualquer colega, é a história familiar. A maioria dos tumores de mama, 90%, não tem história familiar, um fator de risco hereditário. No entanto, 5 a 10% tem. Então, quando a mulher tem uma familiar, principalmente familiar de primeiro grau, irmã, mãe ou filha com um diagnóstico de câncer de mama,
ela tem um atendimento e uma organização de rastreamento toda personalizada, em que inclui outros exames diagnósticos, além da mamografia, e muitas vezes iniciar esse rastreamento antes, né? Exatamente sobre isso que eu ia falar, assim, se existe esse histórico familiar, né? Quando que a gente tem que, quando que a mulher e o médico que está acompanhando tem que buscar esses outros exames, aprofundar essa investigação, né? Então, mais do que nunca também focar nesses fatores preveníveis, né? Que é modificar, a gente vê a população com grande grau de obesidade no Brasil, sobrepeso. Então, focar no que a gente pode mudar e focar, então, em iniciar. Normalmente, a gente inicia os exames 10 anos antes do que o familiar foi acometido. Então, se a mãe teve câncer de mama com 39 anos, a partir dos 29, essa mulher já deve ter as suas mamas examinadas. A gente falou em autocuidado, mas quem tem que examinar as mamas é o profissional de saúde. Sim. Então, o autocuidado não está ali para que a paciente não faça as demais organizações de exames, né, de rotina e da consulta médica. Então, o médico, principalmente o mastologista, deve orientar qual é o melhor momento, ensinar a mulher como é o melhor para fazer o autoexame, idealmente com a mão contrária, né? Então, já ter essa noção de autocuidado. Exames anuais e, eventualmente, a cada 6 meses para essas pessoas que têm uma predisposição maior de risco, que a gente alterna normalmente mamografia e ecografia mamária com a ressonância magnética, que é um exame importantíssimo no rastreamento de mamas densas. Deixa eu te perguntar uma coisa, só para esclarecer um pouquinho. Quando a gente fala em autocuidado e autoexame, seria mais para a paciente entender qual é o normal do seu corpo, para que se algo diferente acontecer, aí sim procurar o médico que vai fazer o exame de fato. É isso? Sim, que busque ajuda o mais rápido possível. Infelizmente, a gente vê, né, no consultório, até no consultório privado, mulheres que chegam já com importantes áreas palpáveis grandes, com retração do mamilo, né? Cada vez mais a nossa população gaúcha, a gente está com uma expectativa, me corrija se eu estiver errada, mas uma expectativa de vida aí em torno dos 80 anos. Sim. Então, as mulheres estão vivendo muito e com mais qualidade. E essa alteração ali da idade de início também aumentou a idade que eles consideram de término, que era dos 50 aos 69 anos bianual, e a recomendação é dos 40, agora aumentou para 74 anos. E eu costumo orientar que não deveríamos ter uma data limite para deixar de fazer um exame que pode salvar a vida. Exato. Hoje a gente vê que as mulheres estão vivendo bastante. Uma mulher de 74 anos ativa, né? Com várias atividades, fazendo atividade física, com autonomia. Eventualmente outras mulheres não, né? Tendo que ser cuidadas por outras pessoas. Então, estar atento a essas senhoras, né, essas mulheres de mais idade, para evitar o diagnóstico mais tardio, que muitas vezes ocorre nesses extremos de idade. Tanto nas jovens, que eventualmente podem estar no período de amamentação ou de gestação, que pode ficar alguma neoplasia ali obscurecida por esses momentos, quanto na idosa, que são, né, extremos de idade, que eventualmente são negligenciados. Então, focar também que principalmente no consultório privado, nós não damos essa recomendação de que a partir de uma certa idade a paciente não vai mais fazer exames. A gente mantém, até mesmo porque, considerando que tenha uma expectativa de vida ainda de 10 anos, é possível fazer um tratamento cirúrgico ou um tratamento de químio e curar essa mulher. E curar essa mulher que ainda tem uma expectativa de vida. Perfeito. Falando em negligência, agora um pouquinho de negligência da sociedade, uma negligência social. O Fronteiras da Saúde é um podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina. E a gente vive uma realidade, principalmente nas mídias sociais, de milagres e vendas de milagres. No âmbito da oncologia / mastologia, existe muito exercício ilegal da medicina, milagres, promessas milagrosas? A gente lida com isso eventualmente? Lida, e infelizmente, que bom que tocaste nesse assunto, porque isso é algo que nos deixa bastante triste. Eu até comentei com uma colega recentemente que parece que vai chegando Outubro Rosa, ou mesmo em março, e as criaturas saem dos bueiros, assim, para disseminar notícias alarmantes ou falsas. Recentemente teve alguma coisa que eu li ali sobre o problema, ou falando sobre a biópsia da mamária, que estaria associada à disseminação do câncer. Tá? Então, as pacientes muitas vezes já chegam no consultório com medo quando elas têm um nódulo. Muitas vezes elas têm a ideia de que aquilo ali pode ser um câncer, que ela
que a vida dela pode estar em risco, e ela tem que fazer um procedimento invasivo, minimamente invasivo, mas que é uma biópsia. E aí, liberam nas redes sociais, ali na mídia, que essa biópsia, ao invés de estar diagnosticando, potencializando a cura, ela pode estar disseminando Vai o problema. furar e espalhar. Então, as agulhas de biópsia, elas são agulhas que entram na lesão e elas têm um mecanismo que elas dão uma mordiscada na lesão, elas fazem uma retirada e elas saem sem disseminar aquelas células no tecido. Uhum. Então, ela tem uma tecnologia, inclusive ela é fundamental tanto para identificar lesões da mama ou eventualmente nos linfonodos também, se a gente tem alguma suspeita diagnóstica. Ou o câncer de mama pode, durante o tempo que a paciente vem a ter uma metástase durante o seu diagnóstico, na evolução do seu tratamento, no seu segmento, as células neoplásicas podem modificar com o passar do tempo. Então, eventualmente, é necessário também biopsiar uma metástase. Então, isso é algo que eu aproveito a oportunidade para dizer que é um absurdo, né? A gente ter esse desestímulo, inclusive, para o paciente ter a oportunidade de diagnosticar. Então, o diagnóstico através da biópsia ele é fundamental. As biópsias normalmente são realizadas através de ecografia, que é o método mais confortável, que a paciente fica deitada, passa aquele gelzinho, mas muitas vezes, como eu iniciei aqui falando sobre a mamografia, podemos ter alterações microscópicas na mama, que são as microcalcificações, que são lesões muito pequenas, que a gente só identifica na mama, que podem estar com aumento da quantidade, com forma diferente, com alterações suspeitas, um BIRADS 4 ou 5, e termos que biopsiar através da mamografia. Então, fiquem tranquilas que a biópsia ela é fundamental. Além disso, eu vi recentemente também alguma coisa sobre que tem uma vacina que extraíram da abelha, do ferrão. Meu Deus. Então, assim, eu gostaria muito que isso fosse verdade. Se fosse verdade, mas seria ótimo. Somente o câncer de mama ele tem vários tipos, então ele pode estar, dependendo da posição anatômica da mama. O mais comum é ductal, mas ele pode estar no lóbulo, ele pode ser um carcinoma in situ, ele pode ser um carcinoma ductal, lobular. Então, ainda não temos, diferente do colo do útero, um imunizante que faça com que essa mulher se previna de não vir a ter um câncer de mama. Mas, com certeza, quando isso acontecer, e se isso acontecer, espero que um dia a gente tenha outras alternativas. Eu vou ser uma divulgadora dessa novidade, mas até agora a gente não tem isso, não é possível ainda ter um tipo de vacina para o câncer. E ainda quando eles colocam isso, não é nem o câncer de mama, eles falam do câncer em geral. Em geral. Uhum. Eu sou médica dermatologista e dentro do câncer de pele a gente tem o protetor solar como um grande aliado na prevenção. Seria tão bom se no câncer de mama existisse alguma coisinha assim, só um creme de passar, só uma coisa tão simples. E mesmo assim o pessoal não usa. E que já é tão difícil ter uma adesão, né? É muito difícil ter adesão, enfim. Mas então, nesse contexto de fake news e de conversas e dessa parte das informações, da importância do acompanhamento com um profissional habilitado, obviamente, né, e especializado nessa parte da mama mesmo. Como é que é a tua visão em relação à responsabilidade compartilhada com o paciente? O paciente, ele está junto nessas decisões, ele está junto no organizar o cuidado dele também. Como é que funciona isso dentro da mastologia? Então, hoje, cada vez mais a gente fala num letramento dos pacientes, né? Que é cada vez mais eles estarem junto, sabendo, entendendo o seu diagnóstico, para juntos tomarmos as decisões. Para você terem uma ideia, na cirurgia da mama, que é o que eu faço, que eu amo como mastologista ou cirurgiã, essa decisão é extremamente importante, porque muitas vezes a paciente tem a possibilidade, por exemplo, quando possível, quando o tamanho do tumor e o volume da mama são pertinentes ali, de fazer uma cirurgia conservadora versus fazer uma mastectomia. Né? Então, vai desde o início desse momento diagnóstico cirúrgico, o tipo de reconstrução que ela quer, se é com tecido autólogo, se ela quer colocar se tem indicação de colocar prótese, né? Até o letramento dos familiares, porque a gente sabe hoje que as mulheres, elas estão muito envolvidas com suas atividades profissionais e elas precisam de apoio, inclusive para poder ter o tempo de se cuidar, de fazer o seu exame e durante o tratamento também ter esse apoio da sua rede de apoio, de cuidado, para poder estar longe do trabalho, fazer a radioterapia, por exemplo, que é um tratamento associado ao tratamento conservador, que a paciente passa todos os dias da semana, em algum momento ela vai no serviço de radioterapia para fazer o seu tratamento, ou durante uma quimioterapia. Não, a outra questão em relação a isso é a navegação do cuidado.
né? Então, hoje, o câncer de mama, ele passa por um cuidado com vários especialistas. Então, a gente tem o radiologista, que é quem identifica a lesão, biopsia, o mastologista, o radioterapeuta, o oncologista clínico, a fisioterapeuta, a enfermeira navegadora, o psicólogo, o psiquiatra. Então, é uma série de profissionais que estão ali apoiando essa paciente. E a navegação do cuidado e a organização da jornada dessa paciente, porque logo que tem o diagnóstico, os pacientes ficam impactados, não sabem nem por onde começar. Então, eu tenho o prazer de trabalhar em um serviço que nós temos a navegação do cuidado. Cada vez mais isso está sendo disseminado, inclusive no serviço de saúde pública, em que a paciente tem ali um profissional, seja um enfermeiro, um técnico de enfermagem, que faz aquela navegação de todos os passos que ela vai percorrer durante o seu tratamento em busca da cura. Perfeito. Então, isso é fundamental, né, para que possa organizar essa mulher. E a gente vê muitas vezes algumas pacientes que vêm, por exemplo, no SUS de outras cidades, que tem que pegar conduções com muitos outros pacientes. Às vezes ficam o dia inteiro numa cidade para ter que fazer um tratamento. Como eu comentei anteriormente, a radioterapia é um tratamento de 3 minutos. Mas ela vem numa van que está toda a comunidade que está em tratamento vem. E ela fica todo aquele período. Então, por isso, todas essas ONGs, toda a sociedade organizada que a gente tem no Outubro Rosa, para ter todos esses mecanismos de apoio. Tem pessoas, às vezes, que não têm uma cesta básica, não tem uma maneira de se manter, ou um lanche naquele dia. Sim. Né? Então, eu sou muito feliz, assim, porque por muito tempo eu sou voluntária, né, do IMAMA, que é o Instituto da Mama, que nós estamos apoiando agora também. Depois eu quero fazer uma divulgação da Caminhada das Vitoriosas. E desde os meus 16 anos eu participo da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Novo Hamburgo, também como voluntária. Minha mãe foi presidente lá. Então, enquanto todos esses métodos, né, de solidariedade, de comunidade, a gente consegue movimentar para apoiar essas mulheres durante toda essa fase do seu tratamento. Se a gente for parar para pensar, o câncer de próstata, ele é tão incidente quanto de mama. Em torno de 74 mil novos casos de câncer de mama que a gente tem previsto para o triênio de 2013 a 2025 por ano. É muito. E próstata, praticamente, se eu não me engano, é 72 mil casos. E a gente não vê a comunidade tão mobilizada assim no lado masculino, né? Temos agora aí no mês que vem. Mês que vem é no Novembro Azul, mas eu acho que isso passa muito pela carga que, via de regra, as mulheres têm, né? Então, assim, para uma mulher vir do interior, pegar uma condução de 3 horas e passar o dia inteiro em Porto Alegre para um tratamento de 3 minutos, a gente tem que pensar quem ficou com os filhos dela, o trabalho dela, que hoje faz parte da renda familiar, a creche do filho, de repente uma mãe que também depende dos cuidados dessa paciente, a cuidadora que vira o ser a ser cuidado. Normalmente a mulher já tem essa carga a ser pensada, né? Eu tenho uma paciente que recentemente foi diagnosticada, ela tem 63 anos, e a vida dela atual é cuidar da mãe que tem Alzheimer. Imagina. Há 8. Então, para ela, assim, foi muito impactante, porque ela sabia que ela ia ficar fora naquele período. Sim. Ela é a cuidadora principal e organiza toda a vida, tanto os médicos da mãe. Então, assim, nós mulheres sempre estamos envolvidas com o cuidado de outra pessoa. Com o cuidado de alguém. Mas Exato. naquele momento é importante que essa rede de apoio esteja focada em que aquele momento é o momento dela se cuidar, né? E tentar fazer todo o possível para que isso se torne leve, agradável e que ela possa se libertar de outros compromissos para cuidar da sua saúde. Cuidar. Uma coisa que tu falou muito, que eu achei muito interessante, é o letramento da família, né? Dos cuidadores, para poder dar esse apoio a quem normalmente já é a cuidadora oficial da família toda. É exatamente isso. Michela, algum recado final que tu queira dar em relação ao Outubro Rosa, ao cuidado, algum toque para essas mulheres se tocarem nesse período de mais atenção? O espaço é teu. Tá, obrigada. Então, o principal recado, né, que é a prevenção e o diagnóstico precoce, ele é o principal fator associado a salvar vidas, então, diminuir a mortalidade pelo câncer de mama. Então, estejam atentos, façam seus exames preventivos, consultem com seus médicos regularmente, né? Estamos aqui com uma médica de família, com uma dermatologista. Falem com seus demais médicos. Eventualmente, a paciente não está naquele momento com um médico mastologista, mas o seu cardiologista, eventualmente, que está cuidando de um problema de saúde naquele instante,
pode solicitar também uma mamografia se está atrasado, o exame não foi realizado ainda. Então, aproveite a oportunidade dos demais colegas que lhe cuidam para solicitar aquilo que pode ser colocado em dia, né? Então, depois vá com o seu ginecologista ou com o seu mastologista. Procure profissionais qualificados, reconhecidos, né? Pelos conselhos médicos de verdade, porque a gente comentou aqui sobre questões envolvendo o exercício legal da medicina, né? Eventualmente, a gente tem colegas que se divulgam como especialistas e não o são. E lembrando que quanto mais precoce o diagnóstico, é mais possível fazer tratamentos menores, com cirurgias menos invasivas, com tratamento conservador. E ter aí mais qualidade de vida e menos morbidade no tratamento dessas mulheres. Perfeito. E fala da caminhada. Então, o nosso Hub da Solidariedade do Simers, ele está apoiando no dia 19 de outubro, que é no próximo domingo. Das 9 horas, é a concentração no Parcão. Caminhamos do Parcão à Redenção. É um momento de celebração, né? A gente sabe que, infelizmente, não são todas as mulheres que conseguem vencer a luta contra o câncer de mama. Mas esse dia é um dia de festa, um dia de poder celebrar as vitórias alcançadas. A gente falou aqui sobre uma delas, que é a diminuição da idade recomendada dos 40 anos. Além disso, outras medicações que cada vez mais lentamente, mas o SUS está conseguindo absorver outras tecnologias e outras medicações para o tratamento do câncer de mama. Então, é um momento de celebrar as vitórias que a gente alcança a cada dia, com a comunidade, com os familiares, com profissionais de saúde. Então, convido a todos. O Simers vai estar apoiando essa causa. Às 9 da manhã, do Parcão à Redenção, então. Tem inscrição? Não, é um evento aberto. Aberto. Né? Em que Normalmente local tem uma do Parcão? concentração. É a concentração? Tem um caminhão que fica com tá. som, né? Que tem DJ, muitas comunicadoras também, né? A gente sabe aqui na nossa... no Rio Grande do Sul, que tem algumas comunicadoras muito famosas que já tiveram esse diagnóstico, né? Então, uma em cada 12 mulheres, normalmente a estatística vai ter um diagnóstico de câncer de mama. Então, ali fica... Quando chegar ali, vai ver que tem balões e as pessoas ali envolvidas e todas muito bem... lindamente de rosa. e esse caminhão, então, com som, normalmente fica na esquina da Mostardeiro, ali mais aquele lado, com a Guete. Perfeito. Joia. Então, Michela, ótimo papo. Aqui no Fronteiras da Saúde, a gente tem a ideia de não só propagar informações de qualidade, como também um pouquinho mais de cultura. Então, a gente sempre pergunta para o nosso convidado um livro que marcou a vida ou a história, ou simplesmente que ele acha que as pessoas deveriam ler. Me fala, um livro que tu indicas. Tem um livro que eu gostei muito, que se chama Primeiro Mais Importante. Então, eu acho que nós mulheres temos, como a gente estava comentando, né? Temos muitos afazeres, nós mesmas médicas, muitas vezes a gente se atrapalha na nossa própria saúde, nosso autocuidado. Então, tem os exames organizados. Então, dentre todas as tarefas, né? Filhos, trabalho, atividade física que a gente tem que incluir no nosso dia a dia cada vez mais, eu acho que em alguns momentos tem que parar e respirar e pensar, não, nesse momento, né? Naquele checklist, delegações de atividades que devem ser feitas no dia, então, até para diminuir a ansiedade, a procrastinação, primeiro, o mais importante. Perfeito. E aqui, então, com essa ideia da indicação do livro, achei bem legal, bem interessante. Vou ler, não li ainda. Vou ler. Não li ainda. A gente tem uma espécie de um clube do livro, então a gente sempre oferece nossa lembrancinha de ter participado do podcast. Obrigada. É um livro que foi indicado num episódio anterior, né? E a gente está fazendo essa troca de informações, de boas informações, através de livros também. Muito obrigada. Muito obrigada por esse papo maravilhoso. E se você quer continuar nos acompanhando as novidades do Fronteiras da Saúde e do Simers, nos acompanhe nas redes sociais, Instagram e YouTube.